vou te seguir. No de cima. Então, como a gente falou da perspectiva dos 5 anos, o projeto teve início em 2019 e é um projeto de cultura e extensão do grupo SESB da Universidade de São Paulo, do Departamento de ETS. O orientador do projeto é a professora Adroaldo Zanella e eu só sou uma colaboradora do projeto. Eu faço doutorado, mas eu não faço doutorado aqui com a professora Adroaldo, eu faço como professora em São Paulo. Então, o meu trabalho no projeto é voluntário. Então, o objetivo principal do nosso projeto sempre foi diminuir o abandono de animal na cidade através da conscientização da população. Então, quando a gente começou esse trabalho, a gente começou com um grupo pequeno de alunos, são alunos e eles tinham uma bolsa PUC, tem bolsa PUC, e 3 voluntários. Então, está com 19, nesse período dos 5 anos, a gente teve 19 estudantes. Os voluntários sou eu, a Ana Caroso, a Ana Vitória, e a Alana, ela é estudante de iniciação científica em bolsa PUC. Então, as escolas que a gente trabalhou dentro do município, a gente não pôde trabalhar com muitas escolas por poucos alunos. E o nosso trabalho é de ir à escola, ficar junto com os estudantes, com os professores, discutir como vai transferir essa informação com os professores. Não há uma transferência de informação que a gente leva sem discutir com o professor que está dentro da sala de aula. A gente tem informação, o professor tem a didática. Então, a gente não interfere no trabalho do professor e sim auxilia nessa transferência de informação com dados, com informações. As escolas aqui foi o Fundamental 1, que é o trabalho que a Ana Vitória fez com as crianças do primeiro e segundo ano. O Fundamental 2 foi um trabalho que tanto a Isabelle, quanto a Maria, quanto a Ana fizeram, que foram adolescentes do 7º, 8º e 9º anos, e a gente teve a felicidade de pegar turmas de ensino médio. É muito interessante a diferença no aprendizado. Então, a nossa linha do tempo, para vocês conhecerem o projeto, como ele começou e como a gente foi definindo e mudando a linha, mas sempre pensando no bem-estar e pensando nos animais. Em 2019, a gente pensou fazendo um mapeamento dos animais errantes dentro da USP, porque muitas pessoas acham que abandonar um cachorro, um gato dentro da USP está resolvido, mas não está, porque os animais são abandonados, estão lá. Então é complicado isso. Então a gente começou a fazer o levantamento desses animais. Teve alunos que se preocuparam com adoções desses animais. E a gente tentou fazer um levantamento também desses animais no município. Só que os estudantes de iniciação científica, muitos deles não têm carro, muitos deles têm aulas, então são poucos espaçamento que
se dirigir à cidade, fazer esse levantamento, mas teve uma matéria do professor Adroaldo que ele levou toda uma sala de 40 alunos para dentro do município fazer caminhadas e fazer levantamento dos animais que eles viram que estavam abandonados, que achavam-se que estavam abandonados, né? E aí foi criado um site lá, um app de registro desses animais, porque as pessoas registrassem esses animais. Também teve uma influência do treinamento de enriquecimento ambiental no número de adoções de uma estudante de mestrado do professor Adroaldo, que não é do projeto Abandono Zero, esse era um projeto dela, o mestrado do professor, onde que ela fazia o treinamento desses animais, levava uma feira de adoção, nessas feiras, onde o projeto Abandono Zero, junto com a pessoa responsável na época do abrigo, que era a Fábia, ia nessas feiras para melhorar, para ver quais animais que eram adotados. O resultado deu que os animais que tinham esse treinamento, que tinham essa convivência no abrigo, foram os animais que mais foram adotados na população. É interessante aqui pensar assim, a gente levava lá na feira, mas a gente não ficava na feira, a gente pegou um espaço separado. Por quê? Porque quando você tira um animal do abrigo, você está tirando ele de onde ele é acostumado, e você leva ele para um outro ambiente. Então, a gente não foi mais levando animais para feiras, porque a gente se preocupa muito com o estresse desse animal. Então, uma das sugestões, tanto das A3, o pessoal conversa, que se crie um ambiente onde que as pessoas possam interagir com os animais dentro do próprio canil. Porque assim, a gente tem que se preocupar com o bem-estar desse animal. Normalmente nas feiras de escola, essas coisas, o que eu observo muito é muito som alto, é muito barulho. Então o animal está saindo de um local que já não é um local confortável para ele. E você leva ele para um outro local para se habitar e oferece para ele um ambiente com ruídos desconhecidos. Então tem que se preocupar muito com isso. E daí a gente deixou de levar para a feira os animais e pensando em como levar, sem tirar eles do habitat deles, mas levar para que a população conheça esses animais e adote esses animais. Então, quando eu falo linha do tempo, só para vocês entenderem, os alunos, eles começam na metade do ano e vão até a metade do ano seguinte. Então, aqui, de 2019 a 2020, é um grupo de estudantes. Então, cada ano, ou 2 anos, meio ano, são diferentes estudantes. Então, como esse site que foi criado nesse período, foi começado a fazer essa criação desses posts informativos, foi criado o Instagram, o projeto Abandono Zero, quem quiser pode seguir. Faço questão que são assíduos, compartilhem, dê ideias de posts, tá? Porque é super importante para a gente ter esse feedback de vocês. E também eles fizeram mapeamento de animais abandonados com o aplicativo Find e Crawlpet. Então, esses 2 aplicativos foram aplicativos que já existiam e essas empresas forneceram para a gente poder fazer esse mapeamento, onde que, além de você conseguir divulgar o animal que você vê na rua, você também pode botar lá um cachorrinho que fugiu de casa, que você não está abandonado, e sim, você perdeu. E teve muitos encontros dos animais. Sabe que a gente acabou não trabalhando mais com esse Crawlpet porque a gente não conseguia ter retorno. E é muito complicado, porque quando você trabalha, você tem que ter um retorno. Você precisa saber o que está acontecendo para você dar continuidade no trabalho. Aí, nesse período aqui, a gente decidiu que a gente tinha que ir para escolas, porque a gente só consegue respeitar o que a gente conhece. Se a gente não conhece um animal, a gente não respeita, porque a gente pensa, é um animalzinho, vai combinar com o meu sofazinho. Não, a gente tem que respeitar. Como disse, os direitos. O meu direito acaba onde começa o direito do outro. Aqui o nosso animalzinho, que faz parte da nossa família, que é nosso filho para muitas pessoas, ele é um cão. Ele tem comportamento de cão. Ele não fala, mas ele tem um comportamento também. Então a gente tem que respeitar ele. A gente tem que saber o nosso limite ao limite dele. Se a gente não saber o limite dele, a gente invade e acaba acontecendo coisas que a gente não gosta. Então, a gente começou a falar sobre guarda responsável, sobre abandono de animais nas escolas. Até então, a gente achou que a gente estava no caminho certo.
protetores, eles fazem trabalhos muito importantes, eles fazem castração, e tudo com o trabalho e esforço deles. Então, aqui teve uma estudante que fez todo esse levantamento aqui e fez essa divulgação de como é importante o trabalho do protetor em relação à castração, a recolher o animal. Nesse ano também a gente teve as carretas. As carretas são carretas da USP que vieram, onde a gente fez um trabalho de extensão dentro do município de Pirassununga, teve mais de 1.500 pessoas visitando, e a gente teve uma tenda do projeto Abandono Zero. Aqui a gente teve a participação da ASA 3, que a gente começou a ter esse trabalho mais participativo junto, e do Convênio, onde a gente conversava com a população, levando informações sobre cães abandonados, sobre como cuidar do seu animal, sobre o bem-estar dos cães e gatos. Nesse período aqui, a gente teve uma diferença imensa no trabalho. Duas estudantes de iniciação científica, elas fizeram uma pesquisa anônima, onde as pessoas podiam comentar só quais as causas do abandono e quais os informativos sobre os comportamentos indesejados dos animais. Porque não é só o nosso, qual causa eu abandonei porque o animal me arranhou. Mas qual é? O que causa esse conflito? Por que o animal arranhou você? Você invadiu o território dele. Se ele está dentro da sua casa, ele tem os direitos como você, ele faz parte de você, da sua família. Então, nesse trabalho que elas levantaram, tiveram mais de 1.500 respostas anônimas, onde as pessoas deram essa informação. Qual é a maior informação que a gente obteve? A gente precisa entender o comportamento, os sinais que os animais passam para a gente. Então, uma coisa simples causava abandono, se a gente, vamos prevenir isso antes, não vamos deixar as coisas acontecerem, vamos prevenir, porque esse animal está comigo porque eu gosto dele. Então, se aconteceu dele ter uma coisa indesejada comigo, foi porque eu avancei o sinal que ele me deu. Então, a gente começou a fazer esse trabalho que a gente, quando estava fazendo na escola, a gente começou a fazer com foco em comportamento. O projeto, ele sempre trabalhou levando informações sobre zoonoses, informações sobre nutrição, informações sobre saúde, sobre bem-estar, mas aí o foco foi mais reconheça o comportamento do seu animal. Respeite o comportamento dele, entenda os sinais que ele está te dando. Você chega em casa às vezes de mão gorda e diz, não quero conversar com ninguém. Você fala e vai e fica quieto. O animal, ele vai te fazer um sinal, ele não vai dizer, não estou afim. Então, você aprenda a respeitar isso dele. Então, foi que o Abandono Zero começou a ir às escolas, trabalhar com os professores e com os alunos, levando isso, entenda o sinal do seu animal. Aí, nesse período, teve um grupo da Congregação das Irmãs lá de Santa Cita de São Paulo, que ficou sabendo que o projeto estava fazendo esse trabalho e chamou o projeto para ir para São Paulo para dar um curso para essas cuidadoras de idosos. Foi a Ana, foi o pessoal que estava lá e deu esse curso. E assim, esse ano eles já mandaram vários e-mails para o professor Adraldo pedindo para que o pessoal vá de novo, porque teve gente que na entrevista, pelo fato de ter tido esse curso e ter aprendido como lidar com o animal, porque as pessoas idosas têm animais de estimação. Então você não pode chegar uma pessoa idosa e você vai chegando e tocando ela. Não, você tem que ver, ela tem um animal de estimação, qual é o limite? Primeiro eu tenho que fazer o que esse animal? Para depois chegar no idoso. E aí as pessoas disseram assim, que ela conseguiu um emprego, porque ela teve um teste, e nesse teste ela mostrou como ela respeitava o animal de estimação do idoso. Porque o animal de estimação é importante para o idoso que tem ele como companheiro. Aí a gente continua fazendo essa produção de vídeos e materiais para alunos, essa divulgação do Instagram hoje. Tem a Alana que está fazendo esse material, que depois eu vou mostrar para vocês. A gente faz a participação nas culminâncias, que é super importante, por quê? Porque não basta só eu transferir informação. Eu não estou testando os alunos se eles aprenderem, mas eu vou deixar que eles transferem essa informação para as outras salas, porque a culminância são grupos de alunos. Então, o que eles fazem? Eles vão e transferem para toda a escola, para os pais, para as famílias, para os tios. Então, é uma forma de eles se sentirem que eles, além de aprender, eles estão transferindo isso. E agora,
agora, em 2024, a gente está com esse projeto Abrigos, que a Alana, do projeto Aluno Zero, está acompanhando a Ana e a Ana Vitória. A gente continua com essa participação na IF das escolas, mas a Alana está fazendo um trabalho para o professor, que o professor daí dá isso em sala de aula. Ela treina o professor e sempre vai alguém da medicina veterinária do projeto lá para tirar as dúvidas dos alunos. Porque a professora, ela vai até onde que ela sabe, depois o restante a gente tem que dar essa informação. E aí, esse ano a ênfase da escola, que a Alana está trabalhando, trabalham nas escolas com enfoque em cuidados com os pets. É bem interessante porque as escolas procuram a gente porque a gente vai até elas fazer esse trabalho. Infelizmente, esse ano a gente só está com a Alana, ela é super, mas a gente já teve anos com 5, 6 alunos, então você pode abranger mais escolas, mas a gente depende da bolsa pública, né? Então aqui é só para vocês verem aqui, uma das coisas do projeto é que depois de todo esse trabalho na escola, a gente leva os alunos para a USP. Lá na USP a gente fala de bem-estar dos animais de produção, a gente fala do enfoque, o que acontece na natureza se você abandona o seu pet. Porque os cães, os gatos, eles precisam se alimentar. Se eles não têm onde se alimentar, eles vão fazer o que com a nossa fauna. Então a gente passa isso para os alunos também. Isso é uma coisa bem interessante porque eles aprendem muito isso. Aqui, eu estou com os olhos fechados, tá? Mas também uma da apresentação que a gente fez do Combeck. O Combeck sempre recebe muito bem o projeto do Aluno Zero. Obrigada para a Silvia e a Isabelle. Então aqui é a participação da Isabelle, da Marina, da Ana Vitória, da Ana Caroso. Sou eu, a Alana ainda não estava no grupo, mas já veio para nós. Então aqui é só para vocês verem um pouco das visitas às escolas na USP. As crianças gostam demais de ter esse contato com a natureza. Então é como a gente fala, a gente respeita o que a gente conhece. Então a gente leva eles para que eles entendam um pouco da natureza, um pouco dos animais silvestres. Por que a gente não deve deixar o nosso gato ficar solto? Então assim, são coisas que a gente vai passando devagarinho. Eles vão assimilando que é muito bem. Aqui a visita lá dos cuidadores. Aqui faz as meninas, o Rony, o Gabriel, ele é do doutorado. Aqui a gente teve, as meninas mandaram, as estudantes, chamar as meninas, desculpa, Drão, as estudantes, a Ana Vitória e a Ana Caroso, eles mandaram na apresentação dos resultados do nosso projeto nesse congresso internacional. Na época ela era estudante de iniciação científica, elas estavam na universidade e foram uma das poucas apresentações que é o pessoal de mestrado e doutorado, e elas foram convidadas para apresentação oral. Foi muito interessante e isso a gente ficou muito feliz que o projeto foi bem valorizado. E também o projeto, depois de todo esse trabalho, a Ana ela também fez um intercâmbio na Virginia Tech, no laboratório de comportamento e bem-estar animal, que ela foi fazer esse treinamento, que ela está também passando hoje para o abrigo e que ela vai fazer o doutorado dela nessa área, depois ela pode explicar mais. Aqui é na criança, onde que as crianças transferem informação, que é uma coisa muito importante. A gente só fala o que a gente sabe, né? E aqui é o vídeo. Alana, você é você. Esse vídeo aqui é a Alana que criou esse vídeo, para levar informação, inclusive a voz é dela. É só para vocês conhecerem como a gente mudou. A gente levava em slides, em PowerPoint, hoje a gente está tentando levar uma coisa mais realista para que as crianças vejam mesmo. Pode ser. Você sabe o que é o tártaro? Você sabia que o tártaro pode afetar a saúde dos seus pets de forma significativa? Assim como nós, cães e gatos também precisam de cuidados com higiene bucal. O tártaro é o acúmulo de placa bacteriana que endurece nos dentes dos pets. Isso pode causar mau hálito, inflamação nas gengivas e até problemas mais graves, como perda dentária e infecções que afetam órgãos vitais, como o coração. Ao
Alguns dos sinais de alerta são um mau hálito constante, gengivas vermelhas ou inflamadas, dificuldade para mastigar e acúmulo visível de placa nos dentes. E como prevenir o tártaro? Com escovação regular, idealmente com escovas e pastas específicas para os pets, com a oferta de brinquedos e petiscos específicos para a limpeza dental e com visitas periódicas ao veterinário. Tem alguma dúvida? Coloque aqui nos comentários e siga o Abandono Zero para mais conteúdos como esse. Então, o que é bem importante nas escolas, os professores usam esse material não só para aula, muitos professores usam para fazer cálculo da ração do animal, da peça animal, sobre saúde, então, isso que é o importante. O professor, ele é muito importante esse trabalho com a escola. E é uma das coisas que a gente mantém no projeto nesses 5 anos, pela boa vontade dos estudantes, que são todos voluntários, todos esses trabalhos. A gente tem um projeto, mas assim, os estudantes, eles têm essa liberdade de criar, de trazer as ideias deles para que a gente leve para os professores. Tá, agora a Ana vai fazer a segunda parte. Agora eu vou falar mais detalhadamente do trabalho das escolas. Então, eu vou começar pelo trabalho da Ana Vitória. A Ana Vitória também está no projeto Amigos, participando do projeto Amigos, e também foi da Abandono Zero, como eu. Então, a Ana trabalhou com alunos de 7 a 9 anos, e o tema do projeto foi o ensino através de uma sala de aula dinâmica, lúdico, de metodologias ativas. Então, qual era o objetivo? Era identificar se esses alunos iam passar o conhecimento que eles tiveram em sala de aula para os responsáveis. Então, foi aplicado o questionário antes das aulas da Ana e depois para os responsáveis, e ele foi observado se houve um aumento de respostas certas em determinados assuntos, que eu vou falar mais para frente. E todos os nossos projetos nas escolas foram aprovados pelo Comitê de Ética e Condução, que é a Brasil. Aqui, por exemplo, das atividades que a Ana desenvolveu, então teve teatro de fotógrafos, era um vídeo, mas ali dá para ver a Ana apresentando para as crianças, né? E elas falaram sobre cuidados básicos dos pets aqui nessa aula. Aqui também tem uma imagem que ela falou sobre bem-estar animal, então os alunos tinham que identificar qual imagem eles achavam que os animais estavam em melhor bem-estar. Então, era algo bem interativo mesmo. E como principais resultados, foi observado um aumento da porcentagem de acerto nos seguintes temas: bem-estar, ciência, que a senhora Elizabeth falou bastante na palestra, guarda responsável e zoonoses. Então, em todos os temas foi observado um aumento de respostas corretas por parte dos responsáveis. Aqui a gente trouxe os gráficos que a gente utilizou no congresso, e esse primeiro gráfico ele mostra as respostas dos pais sobre bem-estar animal antes e após a intervenção, que foram as aulas, e teve um crescimento de 87% para 93%, então foi um aumento tão expressivo. Ao contrário de zoonoses, foi observado um aumento bem expressivo, então de 50%, o número de respostas aumentou para 100%. Então, a conclusão foi que em temas que os responsáveis não tinham tanta familiaridade, foi mais efetivo o aumento desse conhecimento. Aqui tem uma frase que uma das estudantes falou para a Vitória durante as aulas, e a Vitória também abordou bastante a parte de comportamento, e ela falou que a prima dela foi na casa dela, ela observou que o cão ficou muito agitado, e como ela tinha pedido nas aulas, ela tirou o cachorro da sala para ele ficar mais tranquilo e evitar qualquer acidente. Então foi bem legal ver isso, um depoimento muito bom da gente escutar. Agora falando um pouco do meu trabalho na Coronel Franco, que é a escola que a Ana também está tendo o material, foi a percepção dos estudantes de ensino fundamental sobre o comportamento e bem-estar de cães. Então, eu trabalhava com alunos um pouco mais velhos, de 13, 14, 15 anos, principalmente por aula expositiva,
explicou a importância, né, desse conteúdo a respeito de comportamento e bem-estar, cuidados, enfim. Além disso, a maioria dos estudantes possui animais de companhia. Então, 70% dos estudantes possuem animais de companhia. E a frequência desses animais é maior entre os indivíduos que possuem animais em casa. Então, uma das hipóteses é que esses acidentes podem ter ocorrido na própria casa desses estudantes. Aqui é bem legal que a gente sabe a importância dos animais de companhia para os estudantes, né? E metade respondeu que eles eram extremamente importantes. 30% muito importante e 20% não eram. Mas, ao mesmo tempo, todos os estudantes, 100%, responderam que os animais deveriam ter direitos. Então, é algo que eles já tinham em mente. Agora, falando um pouco do trabalho da Isabela Zanetti, então, ela também continuou esse trabalho na Coronel Freire, só que agora com estudantes de 10 e 11 anos, e ela também aplicou o questionário antes e após as aulas. As aulas eram principalmente gravadas, ela também participou de algumas aulas. O conteúdo era sobre zoonoses, comportamento de cães, linguagem corporal, né? E os principais resultados, aqui a gente destacou duas perguntas, então, a respeito de ciência animal. Os estudantes de 16% aumentou para 52% dos estudantes que já haviam ouvido falar a respeito de ciência animal. E também uma maior porcentagem respondeu que sabia identificar quando o seu animal estava triste, feliz, bravo. Então, 70% teve um aumento de 100%, né? Então, e aqui tem as atividades envolvidas, a Isa na então, considerando todos esses resultados, a gente pode observar a importância, né, desse conteúdo para esses estudantes. Então, esse trabalho de conscientização a gente permitiu que é algo essencial, né, Marcelo? Por isso, essa iniciativa do Mudando Zero na área da educação continua. Aqui tem a rede social, que agora a aluna de propaganda, são os posts, agora vídeos e posts. E vários temas super legais, tanto de animais de companhia como animais silvestres e, quer dizer, pesca não convencionais. Aí a gente tem a Mudando Zero, sigam, tem conteúdo bem legal para nós. E muito obrigada. Aqui na cidade, o abandono de animais é muito visível, né? Eu gostaria de saber se o trabalho de vocês tem uma intenção de fazer um censo, né? E depois de alguns anos, ver se tem realmente uma diminuição desse abandono, pelo trabalho que vocês fazem também, como uma quantificação, né, do trabalho, Então, uma forma de aferição, né? O projeto era isso, os alunos iam para rua, os alunos batiam fotos, levavam na escola, conversavam. Aí, na escola acaba ficando um pouco complicado, porque assim, quando você tem a dita saidinha, você solta o animal para dar saidinha, pode ser considerado é o abandono, né, praticamente. É o abandono. Mas assim, você imagina um adolescente ou uma criança, sei lá, e bater foto para registrar
de levar isso para a escola, para as crianças baterem foto, a gente se preocupou demais com isso, porque pode acontecer de ter algum tipo de agressão. Então, a gente não quer isso. Então, para o projeto, a gente precisaria mais de bolsa pública, que onde os estudantes da universidade pudessem fazer isso, fazer esse trabalho. Então, assim, no começo a gente estava bem empolgado, a gente continua empolgado, mas a gente já chegou a ter 6 alunos de bolsa pública, que é uma coisa maravilhosa. Ia para a escola, batia foto. Então, hoje, a gente, infelizmente, ainda bem que a gente tem a Ana, mas infelizmente é uma estudante só. E esse projeto Abrigos, ele é um projeto que está consumindo bastante tempo e os alunos, eles têm uma grade pequena de espaço para fazer isso. Então, eles têm aula o dia todo e eles têm, tipo, na semana, meio-dia que eles podem fazer isso. Então, é complicado por causa disso. Então, a gente está sem estudantes, mas se tiver estudantes, se tiver voluntários, se quiserem fazer um trabalho de iniciação de outra natureza, onde pode se considerar também ser professor, que é o projeto dentro do PPS, do professor Daniel, se ele tiver como fazer isso, a gente vai receber de graça para fazer isso, que a gente quer fazer. Só por conta da pergunta dela, essa bolsa pública é o quê? É uma bolsa que a universidade dá, é um valor pequeno, mas que dá para o aluno para ele poder se manter. E a universidade que escolhe quantos, depende depende da quantidade de recursos. É da graduação. Isso. Do recurso. E o que acontece assim, ó, teve períodos que foi pro mérito, agora é assim a divisão meio que salomônica, decidido para todo mundo igual. Então daí mais pessoas pedem, então, e como tiveram mais demandas A tendência não é. Mas existem outras possibilidades. Por exemplo, a Lana estava conosco com uma bolsa do fórum, do trabalho. Então, é que, eu só queria, desculpa, acontece que essa questão de animais de companhia nunca fez parte do meu trabalho de pesquisa, mas ela entrou no grupo, porque eu acho que do ponto de vista ético, moral, é impossível não pensar nisso, segundo animais abandonados. E assim, e essas pessoas são inspiradoras, assim, eles são tão comprometidos, que na verdade, esse assunto eu nunca trabalhei em pesquisa, só que do nosso grupo que está, e se mantém com base nesse entusiasmo. A questão de monitorar o efeito do trabalho, a gente queria muito colaborar com ONGs, pegar indicadores indiretos, assim, a gente não precisa fazer assim, é só saber, se a gente tivesse uma forma de ONGs, assim, quantos animais a gente está capturando, está recolhendo. Eu acho que existe possibilidade de ter mais esse assunto. Com os protetores? A gente já sofreu uma vez, mas a gente eu pensei agora que a gente tem o cadastro de protetores. Um dos itens do cadastro é: você aceita participar do diagnóstico anual? Sim. Então, tentar agora retomar, né? Que pode ser porque a gente não precisa que não é assim. No formato uma só quantos animais por quantidade, né? Isso. É um dado super importante. Sim. Na época foram 10 protetores que participaram. Só que assim, foi trabalhoso. Tanto que na quarta-feira eu falei, tinha protetora que eu tava na casa dela fazendo comida e eu anotando as informações, entendeu? Tinha uma estudante de graduação, a Tainara, que ela sofreu, ela precisava dos dados. Ela pegou os relatórios do abrigo. Então, na época, a gente participou de uma reunião de Corbéia e eu conheci a Ana. Aí eu pedi para a Ana se podia passar o contato da Tainara. A Tainara, assim... porque poderia fazer o censo, seria né? muito importante. Faria o censo, que a gente até talvez com emenda positiva, depois faria o censo, nós saberíamos qual é a população abandonada de rua que a gente tem aqui, e aí a gente faria a cada ano e veria qual é o crescimento, E qual é o
tem essa questão de conseguir pegar os dados protetores. Agora que o Conbeia até ajudou, né, com as emendas impositivas, com castração, talvez os protetores tenham mais boa vontade, né, de passar os dados. Uma outra coisa que eu penso em pedir, por exemplo, quais são os dados de castração que a universidade faz para a comunidade? A vacinação antirrábica da prefeitura, que está sendo aplicada dentro da USP. São forma da gente pegar todos esses dados, né, e juntar também. Para a gente saber o que está sendo feito aqui também. Eu só quero finalizar assim, que nessas questões de trabalho de pesquisa eu sou super chato. Então, eu orientei a Ana Baldani, a primeira estudante que está entrando no programa de doutorado nessa área mais companhia, mas assim, a negociação é uma só. Tem que trabalhar na mesma regra, tem que publicar super bem, tem que colocar publicações lá. É a forma como a gente tem eu sou super pragmático. A única forma que eu consigo estar aqui, por exemplo, discordar de algumas coisas, mas mesmo me manter, eu mantendo um trabalho científico assim, bem feito. E a gente precisa da minha mais companhia. E essas credenciais da mais companhia eu não tenho. Nós não temos. Então a gente agora está numa fase. E a minha preocupação, eu gostaria muito de atrair outros docentes para o nosso grupo, né, que saibam trabalhar essas questões. A gente tem uma demanda enorme. Eu de verdade, eu tenho interesse, mas não tenho interesse. Não tenho interesse em ter mais companhia. A gente está aprendendo. Professor, mas era um assunto assim. Professor, a gente poderia começar com os cavalos, por exemplo. Certo. Porque essa é uma comunidade menor, é um número menor de animais, e a gente poderia fazer tipo um piloto. Cavalo a gente já fez também. Cavalo a gente tem. Cavalo tem mais dados. A gente tem um relatório maravilhoso sobre cavalo. O cavalo está também no Brasil. Mas a gente faria a cada ano coisa. Quando eles estão na escola, dependendo do bairro que eles vão, é que assim, a gente fala cães e gatos porque a gente escreveu o projeto, o artigo para cães e gatos. Mas nas escolas vai cães, vai gatos, vai cavalos e a gente fala dos animais exóticos. Por quê? Porque já veio a pergunta, posso dar anticoncepcional para tartaruga? Entendeu? Então, assim, daí quando você vai falar, você também fala. Para não incentivar que outros alunos peguem esses animais complexos, né? Então, são coisas que é complicado. E a gente só vai respeitar o que a gente aprende. Então, estamos com esse programa, um grãozinho de areia numa praia, mas estamos aí, ó, firme e forte. Eu sou veterinária da Zona Norte de Porto Ferreira. E eu queria, o ano que vem, a gente até mandou fazer umas cartilhas, né? E eu queria o ano que vem pegar, por exemplo, nas escolas, com as crianças. E eu queria saber se eu poderia acompanhar um dia vocês, se atrapalhariam. Convidado. Nossa, eu ficaria muito feliz. Eu tenho tido um pouco de dificuldade em ir para a sala de aula. Isso. Mas quando eu puder, eu estou fazendo uma eletiva agora também. Mas quando acabar, aí eu vou começar a ir para a sala de aula. Mas o que eu tenho feito é gravar videoaulas. Aí, sobre zoonoses, por exemplo. E aí a própria professora passa o vídeo. A professora passa o vídeo e eu também fiz um questionário no Forms mesmo, perguntando assim, zoonoses são doenças transmitidas de animais para pessoas, verdadeiro, falso, sabe? Essas coisas assim, para poder testar o conhecimento deles depois desse vídeo. Eu tenho muita vontade também de voltar a estudar, né, fazer doutorado. E eu queria muito essa parte de saúde pública e também alguma coisa com uma educação ambiental. Aí talvez, começando a acompanhar, eu vou voltando, né, ao Nós temos seminários todas as quintas-feiras, meio de 30 a 1h30. E a primeira forma de conhecer o grupo é vendo o seminário, ou vendo contar sua experiência também. Uma das coisas que é super importante que a gente faz esse material, que agora a Lana vai fazer com ele na escola, a gente faz um material que manda para a professora, conhece os alunos. E aí ela diz o que ela acha que dá para apresentar para os alunos ou não. Por quê? Porque a gente não pode ir com algumas coisas que você não tem alguém que dá o suporte. Outra coisa que a gente faz, todo o trabalho, é assim, são estudantes de veterinária. O que eles fazem? Quando eles têm um assunto determinado, eles encaminham para um professor da área para que faça uma avaliação para ver se o vídeo está sendo, porque a gente está lutando em nome do grupo Sex Vida e Projeto Aluno 0
entendi.